Sejam todos bem-vindos ao último programa presencial de 2024. Calma. Quem assiste pela tela vai continuar assistindo todo sábado, no mesmo horário, no mesmo canal. Só você que costuma vir presencialmente, lembre que no dia 28/12 e no dia 4 de janeiro não haverá programação aqui no teatro. Você vai assistir pela telinha, tudo bem? Estamos combinados? A gente está muito feliz, muito grato por contar com o teu prestígio, com esse apoio todo que você tem nos dado, apoiando inclusive financeiramente esse ministério. E se você quer continuar apoiando, vai aparecer na sua tela ou aqui em cima, pix@umlugarcomunidade.com.br. Continue apoiando, esse ministério abençoa muitas vidas além da sua. Bom, se você ainda não tem o aplicativo, esse é o momento, tá? Você pode usar o celular aqui, a gente tem alguns minutinhos e você pode instalar o seu aplicativo no celular. Por quê? Ali você tem informações de tudo que acontece aqui. Não é só no sábado de manhã que tem programação. No Instagram você tem as lives todas as terças-feiras. Todos os dias tem uma meditação, a partir das 10:50 da manhã já sai uma meditação do livro de Salmos. E tem diversas outras coisas acontecendo. Se você entrar lá no site, umlugarcomunidade.com.br, tem as informações sobre o ensaio do coral, tem um coral, tem pequeno grupo que acontece presencialmente ou virtualmente. Dá uma olhada lá, porque de repente está acontecendo um encontro muito legal, com comida boa, com companhia legal, perto da sua casa. Só reforçando, então, que dia 28/12 ou 4 de janeiro e 4 de janeiro não haverá programação presencial, é só pela telinha. Hoje, a gente vai ouvir mais uma vez a mensagem, mais uma vez não, uma nova mensagem, só que ainda no mesmo tema, do Bom Pastor, com o pastor Edson Nunes. Você ora comigo? Obrigado, bom Deus, por termos sentido a tua presença, a tua bênção, a tua companhia, a tua orientação esse ano de 2024. A gente pede que o Senhor continue nos abençoando e que a gente possa ser reconhecido e ser grato por tudo que o Senhor nos tem dado até agora. Que esse dia seja um dia proveitoso, um dia muito gostoso, e que essa mensagem possa calar fundo no nosso coração, que a gente possa contribuir e distribuir e compartilhar essas mensagens com outras pessoas que precisam te ouvir. Dá-nos um dia cheio de bênçãos, cheio de graça, em nome de Jesus, amém. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não precisamos ter medo, porque nós temos o Senhor com a gente. Vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nome daquele que nos socorre na nossa angústia. Vamos lá, quero ver você. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Havia um silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você agora. E essa não é mais uma canção de amor. Olhando
carro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Vamos lá, quero ver você. E essa não é mais uma canção de amor. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem. Olhando pra mim, posso saber que nada, não posso nada, nada, Tem um ditado popular que diz assim: quem canta seus males espanta. Vamos lá. Lá, 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 espanta esse mal pra lá. Lá, lá, lá. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Vamos lá, quero ver você. Eu canto pra ti. Eu sei onde estou, Senhor. Sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada fazer, nada. Esse Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, esse socorro bem presente na angústia, é o Deus que se revela das mais diversas formas possíveis. E uma das formas que Ele se revela é no partir do pão. No momento em que fazemos isso, não só do ponto de vista material, como do ponto de vista existencial, do que nós nos doamos e partilhamos a nossa vida com os outros, Ele se revela a cada um de nós. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse? Quem é esse que vem nos abraçando? Nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio em ensinar. Ele é manso. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos
pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és, reconhecemos quem tu és. Reconhecemos ele a partir daquilo que ele faz e daquilo que ele pede para que nós façamos, que nós partamos o pão, que nós repartamos a nossa vida com a humanidade, com as outras pessoas. E essa voz que fala ao nosso coração, que falou conosco desde o dia que nós fomos chamados à existência, que nos chamou pelo nome, que conhece você desde o ventre de sua mãe, que conhece a sua história, conhece a sua trajetória, essa mesma voz que precisa continuar falando fundo aos nossos corações. Essa mesma voz que precisa dizer que a nossa glória, o nosso desejo de nós sermos melhores ou maiores uns do que os outros, essa mesma voz tem que derrubar no pó esse desejo, para que possa renascer do pó da terra alguém com um coração bom, puro e agradável ao Senhor. Que nós possamos sempre ouvir a mesma voz falando no nosso coração, a gente não se esquecer dele. Somos viajantes, cansados de andar, carregando o fardo da falta de um lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Secos, num vale no chão, mas ainda aguardamos o sopro da recriação, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações, lança ao pó nossa glória em nossa canção. Aleluia, aleluia.
possamos ouvir a mesma voz, tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó a nossa glória, Senhor. Lança ao pó nossa glória. Faz o teu trono em nossa canção. Que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado por estar conosco. Muito obrigado porque através do Teu Espírito o Senhor está em nós. E muito obrigado porque o Senhor não somente fala conosco, mas fala também através de nós. Mais uma vez que vamos estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito esteja trabalhando na nossa mente e no nosso coração. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Amém. Bom dia, bom sábado, prazer receber vocês aqui no Teatro Hall do Shopping Pátio em Higienópolis. Não sabemos até quando, mas é sempre muito bom receber vocês aqui. A gente está na série O Bom Pastor, uma série tranquila, de boa, uma série que trabalha das imagens, das metáforas mais conhecidas, mais amadas pelas pessoas, que aparece lá no Salmo 23, a imagem de Deus como pastor. E a gente tem visto ao longo dessa série como essa imagem é trabalhada não somente no Salmo 23, mas como ela vai se desenvolvendo em outros textos proféticos. A gente vai ver também como ela se desenvolve no Novo Testamento. E a gente viu a ideia lá no Salmo 23 de que Deus é o bom pastor, Ele cuida, Ele protege, Ele ama, Ele alimenta. E a gente viu também que sutilmente existe um momento em que a ovelha anda pelos seus próprios caminhos, pelo caminho da sombra e da morte, mas o pastor está sempre ao lado dela. A gente viu que isso vai reaparecer em Jeremias 23, mas agora com uma ideia tensionada de que existe o bom pastor, os bons pastores e os maus pastores. E aí depois em Ezequiel 34, como se desenvolve também não somente nessa relação entre bons e maus pastores, mas também na tensão entre boas e más ovelhas, né? Como é que isso vai funcionar ali. E hoje a gente vai trabalhar um texto extremamente difícil, que é o texto de Zacarias. Zacarias, um profeta pós-exílico, ou seja, um profeta de quando o povo retorna da Babilônia, do cativeiro na Babilônia. E aí não é obviamente todo o povo que volta, é só uma parte que volta, e eles têm dificuldades tremendas na reconstrução da cidade, na reconstrução do templo. E Zacarias surge nesse momento do retorno como profeta contemporâneo a Ageu, e ele vai profetizar, e o livro dele pode ser dividido basicamente em 3 grandes partes. A gente tem ali os primeiros capítulos, do 1 ao 6, em que nós temos visões noturnas, visões que Zacarias teve à noite, e elas têm uma linguagem bem simbólica, uma linguagem recheada de conteúdos apocalípticos e tal. Depois a gente tem o capítulo 7 e 8, onde Zacarias discute questões da religião, dos rituais e tudo, e ali, rituais judaicos. E depois, do capítulo 9 até o 14, nós temos então a última grande sessão de Zacarias. E essa última grande sessão de Zacarias, ela pode ser dividida em 2 partes principais. Do capítulo 9 até o 11, um primeiro oráculo profético de Zacarias, e a segunda parte do capítulo 12 até o 14, um segundo oráculo profético. E Zacarias é um dos livros mais difíceis do Antigo Testamento por uma série de fatores, e um desses fatores é que Zacarias
ele mistura uma série de gêneros literários nas profecias, no corpo do texto dele. Ele trabalha sobrepondo esses vários gêneros e sem te avisar de que ele está fazendo isso. Então ele trabalha em alguns momentos um gênero chamado profecia clássica, depois ele trabalha a profecia apocalíptica e ele vai misturando todas essas coisas de uma maneira engenhosa e que dificulta muitas vezes a leitura da gente que não gasta muito tempo ali. E é um dos livros que eu mais gosto do Antigo Testamento. Eu gosto tanto que eu queria chamar um dos meus filhos de Zacarias, mas a Vanessa não deixou, porque ela falou que tem Zacarias é o dos trapalhões, né? E eu não fazia muito bem essa associação e imagino que talvez tenha sido para o melhor. Mas Zacarias é esse livro complexo que a maior parte de nós não conhece o suficiente. Talvez tenha lido uma vez lá naquele único ano bíblico que você fez na sua vida, então você não lembra exatamente como funciona. E a gente tem uma dificuldade. Agora, uma coisa interessante que a maior parte das pessoas não sabe é que o profeta Zacarias é o livro mais citado no Novo Testamento. E essa parte do capítulo 9 até o 14 é a parte mais citada na paixão de Cristo, ou seja, naqueles últimos eventos de Cristo ali. São textos muito mencionados direta e indiretamente nos evangelhos. E a primeira parte das visões e algumas partes dessa última sessão grande do 9 ao 14 também são citados bastante, direta e indiretamente, no livro de Apocalipse. Então o livro de Zacarias é um livro extremamente importante no Antigo Testamento. E especificamente, o capítulo 11 de Zacarias é considerado por uma boa parte dos estudiosos do Antigo Testamento como um dos capítulos mais difíceis de toda a Bíblia do Antigo Testamento. Tá? Porque tem uma simbologia muito forte, uma sobreposição metafórica constante, e ele não define, nem temporalmente, nem de maneira literária, o que está acontecendo. Ele não determina, ele simplesmente vai como se ele fosse falando aleatoriamente, caoticamente as coisas e tal. E obviamente que não é isso, ele pensou em escrever, mas enfim, como se ele fosse jogando as coisas para deixar tudo meio confuso também. E por ser um dos capítulos mais difíceis, eu resolvi pregar sobre ele hoje e resolver ele em 20 minutos para vocês, né? Para vocês saírem, Zacarias 11 e tal. Brincadeira, a gente vai só passar uma parte importante aqui desse texto. Então você tem sua Bíblia, ou o seu aplicativo, ou o que quer que seja, abra lá em Zacarias, capítulo 9, tá? Capítulo 9. Aqui a imagem do pastor vai aparecer no finalzinho. Zacarias está trazendo uma mensagem de juízo contra os inimigos de Israel, contra as nações inimigas, também trazendo uma mensagem de salvação para o povo. E essa mensagem de salvação vai se desenrolar na parte do verso 9, mas até o final do capítulo. E lá no final do capítulo 9, no verso 16, é onde ele introduz aqui, nesse contexto final do livro de Zacarias, a metáfora, a imagem da ideia do pastor, através da palavra rebanho. Então ele diz lá no verso 16, naquele dia o Senhor, o seu Deus, o salvará como o rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. Então Zacarias traz essa ideia de que Deus vai reunir o povo como um rebanho. Deus é o pastor e ele vai reunir o povo como um rebanho. Uma promessa de salvação. Mas no capítulo 10, ele retoma a ideia do pastor, mas agora trazendo aquela tensão entre o bom pastor, o que salva, o que vai reunir todo o povo, e os maus pastores. Então lá no verso 2 ele diz assim, capítulo 10, verso 2. Porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões, e contam sonhos enganosos. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia como ovelhas aflitas pela falta de um pastor. E aqui ele traz a ideia dos falsos pastores, dos maus pastores, e ele compara esses maus pastores aos falsos profetas, aos adivinhos enganadores, porque eles mentem, eles enganam, e eles não trazem um consolo verdadeiro. Então os maus pastores, a primeira marca aqui que ele diz, esses maus pastores, eles enganam, eles mentem. São mentirosos. E ele continua, verso 3. Contra os pastores, esses maus pastores, os que mentem, os que enganam, os que trazem um consolo mentiroso, vão,
Se acendeu a minha ira, e contra os líderes eu agirei, porque o Senhor dos Exércitos cuidará do seu rebanho. O povo de Judá, ele fará dele o seu vigoroso cavalo de guerra. Dele virão a pedra fundamental e a estaca da fenda, o arco da batalha e os governantes. Então ele fala assim, olha, esses maus pastores eu vou destruí-los. Eu vou acabar com eles. Eles estão aí, eles estão enganando, eles estão desviando o meu povo, mas eu vou trazer justiça contra eles. E do verso 5 aqui, do capítulo 10 até o final do verso 12, Deus vai falar que é Ele que vai reunir o rebanho, que é Ele que vai trazer todo esse rebanho, que Ele vai assoviar e o rebanho vai vir, que Ele vai chamar e o rebanho vai vir. Uma imagem que se repete em Jeremias e em Ezequiel. Essa ideia de que Deus reúne as ovelhas dispersas, Deus reúne as ovelhas espalhadas, é Deus que traz todo mundo junto, é Deus que chama. Os pastores maus enganam e mentem, mas Deus reúne o seu rebanho. Em algum momento, Ele vai reunir esse rebanho de uma vez por todas. E esse daí, é do capítulo 10, verso 5, até o final do capítulo 10, ele vai trabalhar isso daí. Deus reúne o seu rebanho. Deus é que ajunta o seu rebanho. Não são os pastores, é Deus que ajunta o seu rebanho. Ele chama esse rebanho. É trazido junto. E então começa o capítulo 11. E o capítulo 11 é dividido em três partes. E para facilitar, ele usa poesia e narrativa. Ele começa do capítulo 11, do verso 1 até o verso 3, com narrativa. E ele começa falando de um juízo que Deus vai trazer sobre as nações, nesses 3 primeiros versos. Depois do verso 4 até o 16, ele muda de poesia para narrativa. E aí é uma narrativa, basicamente uma narrativa dos maus pastores, dos falsos pastores. E aí ele termina com o verso 17 com uma espécie de fórmula. É um tipo de texto que é uma fórmula, que começa com a palavra ai. Ai dos falsos pastores. E ele aqui no verso 17, ele diz assim, ai dos pastores imprestáveis. Ai dos pastores imprestáveis. E aí vocês já devem ter visto na Bíblia espalhado por aí, que tem esse tipo de texto, né? Ai de fulano, ai de Beltrano, ai de não sei o que lá. É um tipo, é uma fórmula. E aqui termina o capítulo 11 com essa fórmula. E a gente precisa ler um pouquinho aqui dessa narrativa dos pastores, porque ela ajuda a gente a entender uma parte importante. Agora, é meio confuso e vocês vão ver que é confuso. Capítulo 11, verso 4. Assim diz o Senhor, meu Deus, pastorei o rebanho destinado à matança, porque os seus compradores o matam e ninguém os castiga. Aqueles que o vendem dizem, bendito seja o Senhor, estou rico. Nem os próprios pastores poupam o rebanho. Por isso não pouparei mais os habitantes desta terra, diz o Senhor. Entregarei cada um ao seu próximo rei, ao seu próximo e ao seu rei. E eles acabarão com a terra e não livrarei ninguém das suas mãos. Então aqui a gente começa a perceber aquela ideia dessas mudanças interessantes. Aqui você tem 3 grupos de pastores. Primeiro, Deus manda que o profeta seja um pastor. Deus fala assim, Zacarias, pastorei. Pastorei esse rebanho entregue à matança. Depois ele fala dos pastores que vendem as ovelhas. Dos pastores que não estão preocupados com as ovelhas. Dos pastores que machucam as ovelhas. Que matam as ovelhas. E aí depois ele mesmo fala, eu sou o pastor, eu vou trazer juízo e eu vou acabar com tudo e tal. E é isso aí, vou entregar vocês estão tão ruins que eu vou entregar vocês a vocês mesmos e vou trazer juízo. Então Deus é pastor, Zacarias é pastor e tem os falsos pastores. E está tudo aqui sem divisão. Zacarias não divide a fala, ele vai juntando tudo. E sobrepondo as metáforas. E basicamente aqui você tem uma segunda marca dos falsos pastores. No texto de Zacarias. A primeira marca é, eles são mentirosos, eles enganam. Eles são mentirosos, eles enganam. E a segunda marca qual é? Eles são violentos. Eles são violentos, eles vendem o rebanho e matam o rebanho. Se eles não matam, eles vendem. Se eles não vendem, eles matam. Então, eles são enganadores, eles são mentirosos e eles são violentos. Pastores violentos. Aí o texto continua e fica um pouquinho mais confuso. Verso 7. Eu me tornei o pastor do rebanho destinado à matança. Os oprimidos do rebanho.
Então peguei 2 varas e chamei a uma favor e a outra união, e com elas pastoreei o rebanho. Em um só mês eu me livrei dos 3 pastores, porque eu me cansei deles e o rebanho me detestava. Então eu disse: não serei o pastor de vocês. Morram as que estão morrendo, pereçam as que estão perecendo, e as que sobrarem comam a carne umas das outras. Verso 10. Então peguei a vara chamada a favor e a quebrei, cancelando a minha aliança que tinha feito com todas as nações. Foi cancelada naquele dia. Assim os aflitos do rebanho que estavam me olhando entenderam que essa era a palavra do Senhor. Aí fica confuso, né? É Zacarias, é os falsos pastores, é Deus, é a vara, 2 varas quebradas. É interessante a gente perceber esse balanço aqui do texto de Zacarias, porque no Salmo 23 fala que a tua vara e o teu cajado me consolam. Aqui em Zacarias 11, Zacarias 10 e 11, os pastores, o consolo deles é vão. E tem 2 varas com as quais as ovelhas são pastoreadas, mas elas são quebradas. Basicamente, a ideia aqui é a seguinte: esses pastores que são enganosos, que mentem e que são violentos, eles transformam o rebanho à imagem e semelhança deles. Assim como a gente viu lá em Ezequiel 34. Então eles são violentos, eles entregam as ovelhas para a morte, eles matam as ovelhas. E esse comportamento é tão sistemático, essa violência é tão sistemática, que as ovelhas se tornam violentas também e matam umas às outras. E a violência é tanta dos pastores e das ovelhas, que Deus fala assim: não dá mais para continuar. Eu vou quebrar a aliança com vocês, eu vou romper a aliança com vocês, eu vou entregar vocês à vontade de vocês. Vocês querem se matar? Se matem. Se matem. E aí ele termina, verso 17, dizendo assim: ai do pastor imprestável que abandona o rebanho, que a espada fira o seu braço e fura o seu olho direito, que o seu braço seque completamente e fique completamente cego o seu olho direito. Então esses pastores que usam a espada para matar as ovelhas, e a gente viu lá em Ezequiel 34, para se alimentar das ovelhas, e aqui em Zacarias 10 e 11, que para vender as ovelhas, eles usam a espada. E Deus fala assim: vocês são imprestáveis, e essa espada que vocês usam para machucar, eu vou usar contra vocês. Eu vou ferir o olho e o coração de vocês. Estão pegando a ideia? O rebanho é enganado. O rebanho é abusado. O rebanho é violentado. O rebanho é oprimido. Os pastores usam e abusam do rebanho. Se alimentam do rebanho, matam o rebanho, vendem o rebanho. E isso é tão constante, tão sistematizado, que as ovelhas reproduzem o comportamento dos pastores. Elas se tornam violentas, abusivas. E o que era a marca dos pastores se transforma na marca do rebanho. E aqui ele diz que ele quebra 2 varas. Uma, diz aqui o texto, é a vara do favor, mas em hebraico é noam. E noam só aparece aqui como substantivo. Aparece em outros textos como adjetivo e tal, mas como substantivo só aparece aqui em Zacarias 11. É o que os teólogos, é um termo que os teólogos gostam de usar, a pax legomena. Quando aparece só uma vez. Uma única vez. E a ideia de noam é alguma coisa prazerosa, alguma coisa bonita, alguma coisa amável, alguma coisa boa. Então Deus pega a vara da bondade, das coisas bonitas, e ele quebra. Por quê? Porque o rebanho é feio, porque o rebanho é violento. O rebanho não quer coisa bonita, o rebanho não quer saber de amor. E a outra palavra, robelim, é a ideia de algum compromisso que foi firmado. E esse compromisso que foi firmado, ele é anulado. Por quê? Porque não tem mais amor. A vara do amor é quebrada. Só tem violência. Então não tem mais compromisso. Acabou a aliança. E é óbvio que aqui, de uma certa maneira, Zacarias está olhando um pouco para o passado, mas ele também está projetando um pouco para o futuro, porque o texto é confuso.
temporalmente o texto é confuso. E propositadamente o texto é confuso. Porque ele olha para o passado, para o que aconteceu com o povo, que foi levado para o exílio pela violência, pela injustiça, pelas mentiras. E ele basicamente diz: aquilo que aconteceu, está acontecendo e vai continuar acontecendo. Até que Deus traga juízo, traga justiça. Pastores imprestáveis são os que mentem, os que enganam e os que agem e falam com violência, transformando o rebanho em um rebanho de mentiras, em um rebanho de violência. E aqui, obviamente, a gente tem que pensar na gente. Tem que pensar no agora, no hoje. É interessante quando você olha para a maior parte dos sermões que você encontra na internet. Tem uma série de pastores que agora eles pregam vociferando, né? Pregam com violência. E é basicamente falando mal de outros pastores, de outros rebanhos, de certos grupos de ovelhas. É vociferando até contra político, a favor de político, com linguagem violenta. Muito violenta. E com ações violentas. E usando o rebanho em benefício próprio. Se alimentando do rebanho, machucando o rebanho e ferindo o rebanho. E é engraçado como o rebanho se tornou um rebanho à imagem e semelhança desses pastores. E basta você entrar na internet para você ver como é que funciona. Se um ateu grava um vídeo dizendo: para mim o cristianismo, a Bíblia é uma falácia, é tudo mentira e tal. Você vai nos comentários desse indivíduo, você vê que os piores comentários, você clica no perfil das pessoas. Que antigamente um padrão de xingamentos que você sabia que a pessoa era cristã, né? Assim, eu te entrego para o diabo. Filho de Jezabel. Padrão, né? De xingamento cristão. Mas hoje não, hoje são os xingamentos comuns. Vai tomar filho de não sei o que lá. Xingando. Falando que vai matar. Se eu te encontrar na rua, você vai ver. Eu vou te matar, não sei o que lá. Aí você entra na página desses caras, esses humoristas, esses caras, aí você vai ver os piores comentários, você clica no perfil de quem está fazendo o comentário, você clica lá, ver perfil, aí aparece a foto, cristão. A primeira descrição da pessoa é cristão. Impressionante, né? E aí parece que a gente transicionou, a gente fez uma transição da imagem, da figura, do modo de operar, do modo de viver do cristão de antigamente para o de hoje. É óbvio que sempre teve violência e rebanhos muito violentos no cristianismo, mas a gente transicionou de uma maneira interessante. Que, por exemplo, quando Nietzsche escreve o Anticristo, ele vai falar do cristianismo, ele vai falar que ele tem raiva desses cristãos que são piedosos, que são bonzinhos, que oferecem outra... Porque isso tudo é uma mentira. E aí ele bate tão duro no Anticristo que ele vai dizer o seguinte: vocês aí, massa de manobra, vocês são piedosos, bonzinhos, vocês dão outra face. Os pastores de vocês, os líderes de vocês, não são assim não. E a conclusão dele, basicamente, é que o Anticristo são os líderes religiosos. Que pregam uma coisa e vivem outra. Só que esses líderes estão pregando há tanto tempo a violência, o egoísmo, a mentira, etc., que a gente transicionou. Que hoje o cristão, que era aquele que dava face, né? Antigamente é o cristão bonzinho, aquele cara piedoso, que perdoava, que evitava a violência, que não usava arma. Sabe?
que falava, não, vamos perdoar, vamos visitar os bandidos no presídio, vamos fazer trabalho missionário no presídio. As pessoas merecem uma segunda chance, a graça. Sabe aquele cristão de antigamente? O tiozinho com a Bíblia embaixo do braço. De manhã estava na igreja louvando e perdoava, o bonzinho. Transicionou para o cristão que dizia, eu não sou bobo não. Bateu, eu devolvo. Bandido bom é bandido que morre. A gente tem que se defender. E se tiver que pegar arma, a gente vai pegar arma para matar os maus. Os comunistas. Como se tivesse um monte de comunista por aí. É guerra, mas antigamente era uma guerra espiritual. Antigamente era uma guerra que acontecia em outro plano. Hoje não, é uma guerra cultural. E teve essa transição desse cristão piedoso para o cristão violento. Por que vocês acham? Porque sistematicamente a liderança cristã abusou dos rebanhos, violentou os rebanhos. E hoje os rebanhos são imagem e semelhança dos seus líderes. Violentos, egoístas. E não precisa mais de pastor maltratando ovelha, não. As ovelhas se matam sozinhas. Se expulsam sozinhas, se ofendem sozinhas. Brigam sozinhas. Porque a cultura da violência, que é uma cultura anticristã, se transformou no modus operandi da igreja cristã. Com violência, a igreja cristã se comporta. Ah, mas no passado era assim. Olha aí a história da igreja católica. E o protestante evangélico ama isso, né? Igreja católica violenta, perseguiu no passado, as cruzadas, matou as pessoas e tal. A igreja protestante evangélica hoje faz a mesma coisa. E busca a mesma coisa que é o poder. Poder para exercitar a violência. Em nome da instalação de um reino nessa terra. E que nós sabemos muito bem que é impossível por mãos humanas. E aí a gente tem... às vezes eu fico pensando como é que isso funciona na nossa cabeça, porque é muito difícil, né? A gente conciliar essas duas coisas. Mas, cara, você olha para a imagem da violência no ministério de Cristo. Qual é a imagem da violência no ministério de Cristo? É uma armação para pegar uma mulher que adulterava e colocá-la em frente de Cristo e todos com pedras para matar aquela mulher. E Cristo defende aquela mulher. E Ele perdoa aquela mulher. E aqueles que iam ferir aquela mulher vão embora, abandonam as pedras. E de alguma maneira, a parte mais importante dessa história virou a última frase. Vai e não peques mais. Ó, perdão não é motivo para, não é desculpa para ficar pecando não, hein? Tem que ir e não pecar mais. Porque se pecar de novo, vai ter que ser apedrejado. Aí eu fico imaginando se essa mulher fosse pega de novo em adultério. E fosse levada para Cristo de novo. E as pessoas pegassem pedra de novo. Vão matar, adulterou de novo. Você perdoou uma vez, agora não vai perdoar. E Jesus fosse defender. Se ele fosse defender essa mulher hoje, ele seria apedrejado junto com ela. Esse é bonzinho demais, é trouxa. Eu não sou cristão trouxa não, hein? Parece que a mensagem de amor, porque Jesus diz claramente, além dele dizer, a gente vai ver nos próximos episódios, além dele dizer claramente que ele é o bom pastor, ele diz assim, as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos pelo amor com que vocês se amam. Parece que a gente ouviu isso e falou assim, então as pessoas vão conhecer a gente pela violência. Porque a gente não aceita desaforo. Porque as coisas têm que ser do nosso jeito, se não for do nosso jeito, a gente destrói tudo. Como é que a gente transicionou do amor e da graça para a violência, para a exclusão, para a rejeição? Isso é uma coisa que eu tenho extrema dificuldade de entender. E óbvio que não aconteceu do dia para a noite. São anos e anos e anos
de uma sistematização da violência, de ações violentas, de palavras violentas, partindo dos púlpitos, dos falsos pastores que mentem e que enganam, que oferecem consolos vãos, e que nós, como ovelhas, absorvemos e nos transformamos nesses vários apriscos violentos espalhados por aí. Capítulo 12 ao 14, ele muda um pouco essa imagem tremendamente negativa do capítulo 11, mas ainda com uma linguagem truncada, mas ele oferece uma solução. Capítulo 13 de Zacarias, ele diz assim a partir do verso 7, um texto bem difícil. Diz assim: levanta-se, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu companheiro, declara o Senhor dos Exércitos. Fira o pastor, e as ovelhas vão ser dispersadas. Voltarei minha mão para os pequeninos. Na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a 1/3 parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa 1/3 parte no fogo. Eu vou refinar como prata e purificar como ouro. Ela me invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá: o Senhor é o meu Deus. E nesse texto confuso, resumidamente, o que está sendo dito é o seguinte: eu vou restaurar a aliança através de um pastor que vai ser ferido. E quando esse pastor for ferido, as ovelhas vão ser dispersas. Por onde? Por vários apriscos. Mas essas ovelhas estarão em vários apriscos. Eu vou reunir essas ovelhas de novo. E aqui é importante a gente entender o seguinte: essas não são as ovelhas que ferem. Essas são as ovelhas do pastor ferido. Elas não são ovelhas dos pastores que ferem. Elas são ovelhas do pastor que foi ferido. Essas ovelhas do pastor ferido, que são ovelhas feridas, estão espalhadas por um monte de apriscos. Apriscos violentos, liderados por pastores violentos e mentirosos. Mas que em algum momento vão ser reunidas pelo pastor ferido. Isso é tão impactante porque isso vai aparecer diretamente no Novo Testamento. Quando Cristo diz: eu sou o bom pastor e eu dou a minha vida pelas ovelhas, Cristo está cumprindo a profecia de Zacarias, porque ele é o pastor ferido. E ao ser ferido, as ovelhas dele, feridas, se espalham. E é por isso que Cristo diz: eu tenho ovelhas de um monte de lugares. Essas ovelhas feridas espalhadas por um monte de apriscos vão ser reunidas. E essa é a esperança que a gente tem. Não é esperança em pastores, em líderes, nem em apriscos. É esperança no pastor ferido, que deu a sua vida pelas ovelhas e que vai reunir as suas ovelhas de todos os lugares. Infelizmente, enquanto isso, a gente vai viver em apriscos violentos, com pastores violentos, e, para usar um termo das antigas, oxalá que não seja a nossa realidade, que o nosso aprisco não seja um aprisco violento, que aqui o verdadeiro pastor seja o pastor ferido, e que nós todos, como ovelhas feridas, vivamos a realidade do evangelho do amor e da graça, e não da violência e da mentira. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado pelas advertências, mas muito, muito, muito obrigado pela promessa. Que nós todos sejamos ovelhas do pastor ferido, e que enquanto ovelhas feridas do pastor ferido, possamos promover o amor e a graça, ao invés da violência e da mentira. É o que nós pedimos em nome de Cristo, o nosso pastor. Amém.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, obrigado pela presença de todos. Lembrando que dia 28 de dezembro e dia 4 de janeiro não teremos culto presencial, mas as transmissões online continuam igualmente. Então a gente volta presencialmente dia 11 de janeiro. Um abraço e até mais.